O Brasil começou bem a Copa do Mundo do Catar, com um jogo consistente, equilibrado entre defesa e ataque. Só que no primeiro jogo contra a Sérvia, Neymar, o craque do time e o mais bolsonarista dos atletas brasileiros, acabou se contundindo. Isso gerou uma grande polêmica fora de campo, até porque dentro de campo o time vai bem. Algumas pessoas comemoraram a contusão do Neymar, o que eu acho completamente descabido, né? Comemorar que um atleta se machuque. Bom, mas o fato é que Neymar apoiou o governo que semeou o ódio e, de certa maneira, colheu o ódio contra ele. Não merece, né? O atleta profissional merece fazer o trabalho dele lá dentro de campo. E depois, no segundo jogo, sem o Neymar, aí ficou claro que o time sente falta, sim, dele. Ele tem muito talento, atrai os adversários, né, e deixa espaços vazios para que os outros possam avançar dentro de campo. O Brasil ainda vai ter adversários muito duros aí no caminho até uma possível final. A gente torce para que chegue lá e para que os atletas que se contundiram voltem a atuar na Copa. Mas a gente fica com um olho no Catar, claro, um outro olho aqui no Brasil. Lula, que colocou a camisa amarela, incentivou as pessoas também a usarem o amarelo de novo, né? Lula passou essa última semana em Brasília e destravou várias negociações. A chamada PEC da transição começou a tramitar no Senado Federal. O que é essa PEC? É uma emenda constitucional para garantir recursos para o Bolsa Família de R$600, porque o Bolsonaro deixou de fora do orçamento para 2023 o Bolsa Família de R$600. Ele dizia na campanha, não, eu vou manter, mas no orçamento eu não tenho dinheiro. Então o Lula está negociando, acertou no Congresso Nacional, o prazo seria de 4 anos, né, de recursos fora do teto de gastos para poder bancar esse programa social. Alguns parlamentares querem menos tempo, 2 anos e depois negociar de novo. Essas conversas avançaram, Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Teve um almoço importante com Arthur Lira, que apoiou o Bolsonaro, mas já está conversando com o Lula. Bom, o presidente eleito sofre muita pressão do lado do mercado financeiro. O mercado, chamado mercado, esse ser assim que ninguém sabe definir muito bem quem é, né? Diz, não pode estourar o teto de gasto. O Bolsonaro estourou teto à vontade e ninguém falou nada. Lula não cedeu às chantagens do mercado que queria logo um nome, queria que ele definisse o nome para o ministro da Fazenda. Lula não anunciou, mas o fato é que Fernando Haddad ganhou muita força. Está sendo cotado para ser o ministro da Fazenda. A turma aí dos bancos, da Faria Lima, preferia um nome que não fosse do PT, um nome assim mais ligado ao sistema financeiro. O Haddad é diferente, né? O Haddad não cede em tudo, não, para o mercado. Então, o Lula avançou nesses pontos, ainda não anunciou nenhum nome, deu a entender que o Haddad pode ser o ministro da Fazenda. Fechou negociações também com MDB, PSD do Kassab e União Brasil, 3 partidos de centro, centro-direita, que vão compor a base de apoio do governo Lula. De um lado, ele sofre pressão no mercado financeiro, de outro, muita pressão militar. Continuam, né, aquelas manifestações na porta dos quartéis, mas se fossem só esses alucinados de porta de quartel, não. Os próprios militares, alguns, estão alimentando esse clima de golpismo no Brasil. Inclusive, essa semana, um sargento que trabalha com o general Heleno, dentro do Palácio, lá na equipe do Gabinete de Segurança Institucional, fez declarações absurdas, insuflou o golpe, ameaçou fisicamente os petistas e disse que o Lula não toma posse. E ele está lotado dentro do gabinete, trabalha com o tal do general Heleno. A gente tem a fotografia deste sujeito. Não são problemas só na baixa patente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Generais também alimentando esses ataques à democracia. Muita gente, por isso, fica preocupada com a diplomação de Lula e também com a posse, se os bolsonaristas vão aprontar alguma coisa. A diplomação, que é aquele ato em que o presidente, né, tem a sua eleição chancelada pelas autoridades eleitorais, foi adiantada. Ia ser 19 de dezembro, vai ser dia 12 de dezembro, quanto antes melhor. E para o dia 1º de janeiro, o que se prevê bastante gente na rua para dar apoio a Lula. A Janja, a futura primeira-dama, anunciou, né, uma festa com 2 palcos em homenagem. Um palco vai se chamar Palco Gal Costa, o outro palco vai ter também uma homenagem a Elza Soares,
né, falecidas recentemente, e nos palcos vão estar Valesca Popozuda, Martinho da Vila, Chico César, Maria Rita, entre outros artistas. A ideia é fazer uma festa popular, Pablo Vittar também estará lá, uma festa popular de muita diversidade e alegria em 1º de janeiro, para confrontar esse clima de ódio que o bolsonarismo trouxe para o Brasil. Preocupação com estas ameaças, preocupação também com as contas e com o desmonte do Estado brasileiro. Os grupos de transição que trabalham com Lula e com Alckmin em Brasília entregaram já relatórios mostrando uma situação trágica em vários setores. Meio ambiente, como todo mundo sabe, destroçada a capacidade de fiscalizar o desmatamento. Na área de educação, cortes feitos de última hora, as universidades, as escolas técnicas quase inviabilizadas. E na saúde, não se sabe nem ao certo qual é o estoque de vacinas que tem o Brasil. Então, uma situação preocupante. Vai dar muito trabalho arrumar a casa. Não é só o problema de contas, de orçamento, é arrumar a administração federal. Do lado da extrema-direita, o presidente Bolsonaro, continua mudo. Ele reapareceu em público, mas sem falar nada. Apareceu em 2 situações. Uma, na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio. Uma cerimônia ali. Do lado dele apareceu o Mourão, insuflou o Bolsonaro para falar com o público, falou, você não vai conversar com o seu povo, acabou o jogo? E o Bolsonaro ficou quieto. E depois, num jantar com deputados do PL, que ele tirou várias fotos, mas com uma cara de desgosto, parecia até que estava sob efeito de medicamentos. O Bolsonaro, uma cara péssima, algumas pessoas acham que ele realmente está sem condições de liderar essa oposição de extrema-direita, que aliás está em crise, existe uma briga entre a Carla Zambelli e a família Bolsonaro. Neste jantar com o Jair Bolsonaro, ela teria batido boca com o presidente, não se sabe exatamente por quê. E para completar, o Eduardo, o Dudu Bananinha, filho do Jair, no meio dessas manifestações todas dos bolsonaristas em porta de quartel, pegou o avião com a mulher dele e foi curtir a vida lá no Catar. Queria ficar discreto, mas flagraram o Eduardo Bolsonaro num jogo do Brasil. Enquanto ele insufla o povo a fazer manifestação contra a democracia, está lá na Copa assistindo o jogo do Brasil. Isso pegou muito mal entre os bolsonaristas, ele tentou se explicar e aí contou uma história que não convence ninguém. Ele disse que ele foi para lá levando um pendrive com imagens para denunciar para a imprensa internacional o que está acontecendo no Brasil. Tenha dó, né? Na era das nuvens, né? Você pode jogar tudo na nuvem. Ele quer levar o pendrive, tá bom. Por último, um alerta importante. A gente vive nas últimas semanas uma nova onda de Covid. A Covid voltou com força ao Brasil. Quem já foi vacinado pega, mas pega com uma intensidade mais baixa a doença, a Covid, não vai parar no hospital. Foi o meu caso. Aliás, por isso que eu fiquei ausente, né? Me ausentei aqui do Tempero da Notícia. Peguei a Covid, 2 dias, situação, muitas dores pelo corpo. Passou rápido, porque eu tenho as 4 doses da vacina. Então, vale o alerta. Continue usando máscara em ambientes fechados. E se você não tomou todas as vacinas, se vacine, leve o seu filho, né? Veja se todo mundo da família está bem protegido. Vacina e máscara, de novo, são super necessários para a gente passar por essa nova onda da Covid que ameaça os brasileiros. Cuidado com a saúde, gente. Vamos tocar adiante. Eu fiquei um tempo fora. Nesse meio tempo a gente criou aqui um novo cenário e agora teremos o Tempero da Notícia renovado, apostando também numa renovação do Brasil para 2023.